Pessoal, é uma honra estar aqui, é um prazer imenso estar em casa, né? A gente que viaja bastante, a gente sabe a importância de... Estão me ouvindo, não? A importância de eventos dessa natureza aqui na região, na cidade. A gente sempre aspirou por isso, então eu quero agradecer muito o Marcelo, na pessoa dele, agradecer todas essas pessoas que participaram, que estão elaborando o Blogando, uma iniciativa sensacional. E o nosso tema, né, num sábado à tarde, né, um tema arenoso, né, um tema áspero, né, tratar de legislação, depois de uma palestra leve sobre essa, né, em relação à monetização com vídeo, etc. Mas eu tenho certeza que os senhores vão ter conteúdo, os senhores e as senhoras vão ter conteúdo muito relevante para o dia a dia aí, né? Vira e mexe, hoje a gente tem situações legais, jurídicas, que envolvem tecnologia, blog, novas mídias e assim por diante. Eu estudo isso faz 15 anos, tá? Eu só faço isso na minha vida e para a gente é um prazer imenso poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Ou seja, o que está mudando no aspecto legal, legislativo, no que diz respeito a mídias, blogs, propagandas, novos canais, tecnologia da informação como um todo. Tá? Então eu vou fazer uma introdução rápida e depois a gente abre mesmo para as perguntas. Acredito que existem uma série de dúvidas em relação a direitos autorais, em relação a crimes na internet, difamação, marketing de guerrilha, marketing de emboscada. São algumas questões que hoje a gente discute no escritório, né, que foram parar na justiça. E quando eu falo em justiça, não dá para não falar do Marco Civil. Né? Quem conhece o Marco Civil da internet aqui? Pode levantar a mão. Quem conhece? Né? Quem já leu o Marco Civil? Né? Pois é, o Marco Civil ele é uma luta, ele é um fruto de uma luta muito grande de toda a comunidade. Né? Eu sou da área jurídica, mas eu sou unespiano, faço mestrado na Unesp, estudo ciência da informação, e lá a gente sempre discutiu inteligência coletiva. Estamos discutindo inteligência coletiva. E o Marco Civil é fruto da inteligência coletiva. Né? Quem disse isso? Né? Pierre Levy dizia isso. Inteligência coletiva parte do princípio que ninguém sabe tudo, mas todos sabem algo. Agora imagina se a gente poder escrever isso num mural, né? Todos poderem contribuir com o seu conhecimento. O Marco Civil foi assim. Né? É uma lei, já está em vigor no Brasil, mas foi muito difícil ser aprovado. Nós estávamos na iminência de sofrer severas restrições ao uso da internet. Quem já ouviu falar aí do projeto de lei Azeredo, né? Projeto de lei de crimes eletrônicos? Alguém lá em 99 propôs um projeto de lei no Brasil que queria criminalizar a conduta de ser internauta. Então, basicamente, navegar na internet, acessar conteúdos, garimpar informações poderia ser conduta criminosa. Inspirado em quais regimes? Na França nós temos isso. Né? Nos Estados Unidos eu tenho lei desde 1980. Recentemente, um jovem, não sei quem lembra desse jovem, o Aaron Swartz, né? Ele se suicidou. E as pessoas perguntam, mas por que ele se suicidou? Porque simplesmente ele acessou um banco universitário de uma faculdade, identificou uma série de documentos que não estavam estruturados, e de posse disso ele começou a montar um script, um programinha, uma rotina. Estou falando com programadores aqui, né? Que pegava esse documento e tornava esse documento público. E ele foi criminalizado por invasão de dispositivo informático. Ele poderia sofrer uma pena de 25 anos de reclusão. E ele teria que pagar milhões para se livrar desse processo, e esse ativista se matou. No Brasil queriam fazer igual. Queriam criminalizar uma série de condutas, receber um e-mail, acessar um conteúdo, liberdade de expressão. Como remédio, como antídoto, como resposta, a sociedade se organizou no meio e criou o Marco Civil. Ou seja, começou um texto pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Esse texto começou em 2009 e esse texto foi discutido pela comunidade. Todos da comunidade poderiam participar, poderiam comentar. E isso foi legal, porque pela primeira vez no Brasil, e isso já é exemplo para o mundo, eu tenho a possibilidade de uma lei que você participa diretamente, você blogueiro, você dono de agência de publicidade, você programador, você profissional de web. Primeira etapa, 2009, diversas contribuições. Nós tivemos também das 23 empresas privadas, nós somos uma que teve contribuição aceita pelo Marco. Diversas instituições internacionais participaram, mais de 20 países. Espera lá, não estou entendendo. 20 países discutindo a lei brasileira? Sim, graças à cultura digital, a essa plataforma web. Primeira etapa. Segunda etapa começou em 2010, já tinha um texto, um esqueleto. Todo mundo poderia comentar nesse texto. Você podia entrar e entrar. Esse artigo está restritivo. E assim por diante. Resultado, senhores. O Marco Civil, ele resultou de aproximadamente 2.300 propostas da comunidade. Nunca, né, não quero parafrasear o nosso ex-presidente, né, mas nunca na história desse país, né, eu tive uma legislação que
que foi tão discutida com os internautas. Essa lei estava pronta, né, discutida, várias pessoas pensando em todas as hipóteses. E esse projeto de lei, então, resultou de uma colaboração tremenda, até que em 2011, enfim, ele entra no Congresso Nacional. Projeto de lei 2793 de 2011. Ele entrou no Congresso Nacional, nós estávamos participando de uma audiência pública, especificamente em relação a ele. Eu participei de 2 audiências públicas no Congresso. Tramitou rapidamente. Qual que era o objetivo do Marco Civil? Garantir direitos e deveres dos usuários e provedores de serviços de internet. E assim ele caminhou. Infelizmente, nesse meio termo, quem conhece a Carolina Dickmann aí, né? A atriz, ela foi vítima, supostamente vítima, de uma fraude envolvendo vazamento de fotos, né? Todos se lembram dessa situação. Eu tenho aproximadamente 6 por semana no escritório. Nunca nenhum deles resultou numa lei, né? Porque não são pessoas célebres, né? Só que ela, como é célebre, comoção nacional, etc., apressou-se o projeto de lei de crimes informáticos, que estava engavetado, e nós tivemos, infelizmente, a edição da Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737 de 2012. 12.737. Essa lei já está em vigor no Brasil, e essa lei ela pune os crimes informáticos. No Brasil, então, já existe uma lei que faz frente a crimes informáticos. Uma lei absolutamente falha, com série de problemas. Eu estou, no caso, Carolina Dickmann, não posso dar detalhes, porque eu advogo para um dos indiciados. Ele foi rechaçado, não existe nem processo contra ele, a delegacia não encerrou o inquérito, apreenderam 8 computadores dele, nunca devolveram os computadores, e se a lei estivesse em vigor, na época em que ele foi preso, a lei não protegeria diante do crime, né? Então, uma pessoa que não foi condenada judicialmente, mas na sociedade ele vai ser sempre o bandido da Carolina Dickmann. Feliz para ela, popularidade para ela, e infeliz para nós que tivemos essa lei, né? Então a lei já está em vigor, é uma lei que pune a invasão de dispositivos informáticos, ela pune aquele que derruba um site, tira um sistema do ar, mas, para nossa alegria, né, para nossa satisfação, o Marco Civil também veio caminhando, e no dia 23 de abril desse ano, na Conferência NET Mundial, a presidente, então, sancionou o Marco Civil. Então, nós temos hoje uma lei, a Lei 11.965 de 2014. Ela, sim, é o nosso amparo, é o nosso porto seguro. Tem muito a evoluir, mas é um princípio, é uma lei base que estabelece direitos e deveres dos usuários de internet. Então, infelizmente, no Brasil, preferiu-se criminalizar primeiro, porque a lei de crimes veio primeiro, a garantir direitos. Mas nesse ano nós tivemos 2 avanços. Nós tivemos aí o Marco Civil da Internet, que já é uma lei, e a gente não pode se excusar de conhecer o Marco Civil da Internet, né? Porque ele traz uma série de implicações nas atividades do dia a dia. Então o Marco Civil, o que ele estabelece? Primeiro, privacidade, né? Hoje, qual a garantia que eu tinha que os dados meus que são fornecidos para um serviço não estão sendo vendidos para outro serviço? Eu tinha garantia, senhores, sim ou não? Zero. Eu estou lá consultando uma passagem aérea em uma companhia aérea, quando eu dou um alt tab e vou para o meu Facebook, já tem uma propaganda direcionada, patrocinada, especificamente desse voo. O que aconteceu aí? O fornecimento de dados não autorizados, dados de navegação, preferências de consumo sendo cedidos sem a sua autorização. Qual a garantia que eu tinha que isso não poderia acontecer antes do Marco Civil? Nenhuma. O Marco Civil ele põe uma pá de cal nesse assunto. Ele estabelece a privacidade do usuário. Todos nós agora devemos saber, e todos que oferecem serviços de internet devem destacar, em cláusula destacada, como tratam os dados pessoais fornecidos. Ou seja, se eu forneço meu nome, meu endereço, ou se eu crio uma conta no seu serviço, eu preciso ter noção exatamente o que você vai fazer com esses dados, qual a segurança empregada em relação a esses dados. Senão eu posso sofrer multas e eu posso até ter o encerramento das minhas atividades. Isso é o Marco Civil. Primeiro ponto, então, ele traz a privacidade, resgata a privacidade. No Brasil, eu tinha lei que protegia a privacidade do internauta, do usuário de internet? Não, eu não tinha. Segundo ponto, muito importante, uma garantia para todos nós, neutralidade da rede. Quem já ouviu falar de neutralidade da rede aqui? Neutralidade da rede, muita gente confunde, né? Ah, quer dizer agora que a operadora não pode estabelecer, cobrar mais para quem tem melhor qualidade de internet. Não, não é isso. Neutralidade da rede não é isso, né?
Isso é o modelo de negócio das companhias. Quem paga mais, tem mais conexão. O que não pode acontecer é, o provedor não pode degradar ou prejudicar a sua velocidade, o seu tráfego, de acordo com o conteúdo que você acessa. Não entendi, eu explico. Você quer usar o Skype. A operadora descobria que você estava usando o Skype. Você está dando dinheiro para a operadora usando Skype? Sim ou não, senhores? Não, está usando um plano gratuito. O que a operadora fazia? Cortava a sua velocidade de conexão. Diminuía, prejudicava a sua velocidade de conexão. Está ferindo o princípio da neutralidade da rede. Né? Esses são alguns exemplos. Eu quero assistir um filme na net, eu assinei o Netflix. Opa, ele está assistindo o Netflix. Vou prejudicar. Diversas operadoras faziam isso, prejudicavam o seu tráfego de acordo com o que você estava acessando. E isso é uma violação à sua liberdade de expressão. É uma violação ao seu ir e vir também no ambiente cibernético. O Marco Civil vai lá então e resolve. Olha, a partir de agora, no artigo 9º, está estabelecido a neutralidade da rede. Isso não pode acontecer mais. Tá? Ou seja, se eu detectar, multa, fechamento, encerramento das atividades da empresa. Privacidade, neutralidade da rede. Outro ponto importante que eu trago para vocês em relação ao Marco Civil é a guarda de registros dos usuários. Né? Quando eu vou fazer, eu pratico um delito, eu ofendo alguém no Facebook, ou eu ofendo alguém no Reclame Aqui, ou eu ofendo alguém no Twitter e assim por diante. E aí eu ia fazer investigação, né, para ver quem está por trás dessa ofensa. E eu chegava até o provedor de conteúdo, provedor, ó, nesse dia, nessa data e nessa hora, alguém criou uma fantasia em relação ao meu produto, isso é muito comum, né? Presta, ou fui comprar naquela loja e tinha um rato andando pela loja, né? Isso nunca existiu na loja, isso tem acontecido muito, e eu quero saber quem é essa pessoa que está criando esse fato para abalar a minha imagem e a reputação da empresa. Chegava até o provedor de conteúdo no Facebook, e o Facebook falava, olha, volta para sua casa. Mas espera lá, por que voltar para minha casa? Porque não existe lei no Brasil obrigando eu registrar o log em relação às contas de quem acessa e de quem cria. Log zero. Log zero significa o quê? Impunidade. Ou seja, não existe uma forma de eu apurar a autoria de alguém que pratica um crime eletrônico sem acessar, pedir os dados ao provedor de serviços, de conteúdo, Facebook, Twitter e assim por diante. Então, muitas vezes, as pessoas eram amparadas por essa sensação de anonimato e esqueciam isso. Marco Civil, todos que oferecem serviços na internet devem guardar os registros de conexão dos seus clientes pelo prazo de 6 meses. 6 meses. Se eu chegar, pedir, e você não tiver, você é o responsável. Teoria do favorecimento ou da causação. Ah, mas eu tenho e-commerce, eu tenho uma rede social, eu tenho um site de colaboração. Serviços na internet. Organizado. E o provedor de acesso? 1 ano. Provedor de acesso? 1 ano. Não entendi. Tem que guardar dados por 1 ano em relação à atividade dos usuários. Então, se alguém me ofendeu, há 1 ano atrás, esse provedor tem que ter condições de fornecer os dados, caso oficiado judicialmente. O que a polícia queria? O que o Ministério Público queria? Eles queriam simplesmente notificar esses provedores, vocês que são donos de sites, de blogs, e vocês teriam que cooperar com eles, fornecendo dados. Isso acabou. Tá? O Marco Civil colocou uma regra. Vocês só estão obrigados a fornecer dados em relação ao mau usuário que usou a rede de vocês ou o serviço de vocês para má finalidade, desde que exista uma ordem judicial. O delegado está aqui na porta, pode ir embora. O promotor está aqui na porta, pode ir embora. Ah, tem uma ordem judicial, então eu tenho que cooperar. Essa é a regra do Marco Civil. E por fim, algo muito importante, aqueles que são vítimas de vingança pornô, que é muito comum, infelizmente, seja via WhatsApp, seja via Facebook, seja via Twitter, qualquer tipo de vazamento de fotos e vídeos mas envolvendo pessoas reais, o Marco Civil ele cria uma regra. Primeiro, está proibido o note sem takedown. O strike, que eles falaram aqui. O strike, eles citaram aqui. Isso é meramente um note sem takedown. A empresa, a Fox, diretamente oficia o Google, e o Google, como se fosse um juiz supremo acima das autoridades, acima do judiciário, vai lá e remove o seu conteúdo do ar. Pergunto, senhores, está correto, sim ou não? Está correto, sim ou não, senhores? O que nós temos a garantia aqui? Inafastabilidade do poder judiciário.
Se eu acho que um conteúdo que o blogueiro postou viola os meus direitos autorais, eu vou ter que buscar o reconhecimento de um juiz de direito. E não notificar o meio remover. Quando eu notifico o meio e o meio remove diretamente, eu estou diante de um regime de notice and takedown. Na Europa existe. O Marco Civil foi lá e ó, chega. Aqui não. No Brasil está proibido o notice and takedown. Então isso é um ganho para todos nós. Liberdade de expressão. Ou no mínimo que o meu conteúdo não vai sair do ar sem que isso tenha passado por um juiz de direito. Ah, mas tiraram meu blog ontem. Podem me contratar depois, tá? Vou deixar meu cartão. A Jaline está aí? Levanta a mão, Jaline. Está aí? Eu trouxe um livro para sortear também, tá? Do Marco Civil. Acabou de sair. Não pode. A gente tem uma série de processos por isso. Contra o Google mesmo. O Google pagando danos morais a titulares de conteúdo, de portais, de canais que foram eliminados, extintos do ambiente, não sabem até hoje. O Marco Civil vai lá e coloca assim, ó, sempre que você quiser tirar um canal do ar, uma rede social, um perfil, um post, uma página, você vai precisar de uma ordem judicial, vai ter que especificar o link e o provedor terá que comunicar o titular do conteúdo, do que aconteceu. Até então eu não tinha isso. Né? Então são uma série de regras, eu acredito que essa é a mais importante, eu trouxe aqui de forma superficial para a gente poder discutir. Questões de direito autoral estão fora do Marco Civil, vai ser regulamentado futuramente. Notice and takedown está proibido, exceto em uma situação, vingança pornô, ou vazamento de fotos e vídeos íntimos envolvendo pessoas. Nesses casos, a própria pessoa, representada pelo seu advogado, pode notificar diretamente o serviço, e esse serviço deve remover o conteúdo. Se ele não remover, ele passa a ser responsável. Teoria do favorecimento ou da causação. Ele manteve esse conteúdo no ar. Tirando os casos de fotos íntimas de cunho sexual, qualquer outra questão deve passar por um juiz de direito. E isso garante-nos liberdade de expressão, isso garante-nos que o nosso conteúdo não vai ser tolhido de qualquer forma, e isso garante uma maior estabilidade em relação às leis nesse conteúdo, nesse meio envolvendo a internet. Enfim, senhores, eram essas, né, senhores e senhoras, os principais pontos do Marco Civil. Uma lei pequena, tem 20 artigos, o problema não são os direitos, mas são as exceções aos direitos. Ele vai ter que ser regulamentado, já existe um projeto para ele ser regulamentado. Vocês vão ter que revisar os termos de uso dos serviços de vocês para que eles estejam em conformidade com o Marco Civil, mas podemos ter certeza, né? Nós saímos na frente no sentido de regulamentar direitos. O Marco Civil é uma iniciativa tão interessante porque partiu da sociedade, de quem estava disposto a fazer frente à criminalização da rede, e hoje vem sendo copiado, vem sendo invejado em outros países do mundo que já estão adotando essa sistemática. Tudo bem? É isso, gente. Eu fiz uma explanação geral e aí a gente fica à disposição também para as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem em relação ao tema. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter. O Marco Civil da Internet também abrange os recentes casos do aplicativo Secret? Bom, quem baixou o Secret aí? Vocês não são obrigados a fazer prova contra si próprio. Gente, basicamente é o seguinte, uma faca, ela serve para uma série de utilidades, mas serve para matar também. Né? Hoje em dia, existe um erro muito grave de criminalizar o meio, sempre. Né? Esse caso do Secret, enfim, bombou. Quando estourou o Secret, a gente teve uma série de gente ligando, querendo saber. Eu tive pessoas que foram injuriadas no Secret, mas infelizmente nós tivemos uma série de bobagens aí, como essas ações de tentar suspender o uso do aplicativo. O aplicativo não é ilícito, é a forma que as pessoas utilizam que é ilícito. Então, se eu for começar a banir, tirar do Google Play, da Apple Store, todo aplicativo que pode ser utilizado para má finalidade, eu acho que não vai sobrar aplicativo para a gente usar. Né? Então, eu entendo que é extremamente infeliz em relação a esse tipo de postura de querer entrar com uma ação em face do Google e do Face para remover a aplicação de ser baixada. É um absurdo. Cada caso é um caso. Tá? Você tem que atacar, você tem que ir atrás das pessoas que estão ofendendo. Eu procurei ler os termos de uso do Secret.
E eles falam que eles vão fazer o possível para garantir o seu anonimato. Mas, diante de uma ordem judicial, eles não vão resistir. Então se engana aquele que poderia falar o que fosse, ofender, difamar e assim por diante. É o que eu sempre digo, né? Ser internauta não é crime. Não é crime, mas assim como ser internauta não é crime, você pode praticar crimes. Então, nesse caso, caberia uma ação específica em relação ao Secret para que ele fornecesse os dados. E aí sim, em relação a isso, o Marco Civil tem que ser respeitado. O Secret, o Marco Civil fala que todas as empresas estrangeiras estão lá no Vale do Silício, e a gente usa empresas estrangeiras hoje. 90% do que a gente usa está lá, né, em São Francisco, na Califórnia. Que manipulem, tratem, armazenem ou processem dados de brasileiros, devem respeitar as leis brasileiras. Olha o que o Marco Civil trouxe. Então, nesse caso, o Secret também se enquadra e ele pode, então, ser instado judicialmente a fornecer os dados de conexão, data, hora e o número IP dessas pessoas que eventualmente difamaram. Lembrando, nada diretamente, sempre passando por um juiz de direito. Só uma dúvida em relação a retirar o conteúdo. O Facebook, o Google, isso é uma curiosidade da perspectiva jurídica, tá? Eu acredito que seja mais fácil da empresa entrar em contato, por exemplo, pensando na assessoria de imprensa, que vê a marca da empresa lá de uma certa forma difamada, entra em contato com o setor jurídico e ele entra em contato com o Facebook e com o Google. Acredito que seja uma forma mais fácil de você acioná-los para retirar o conteúdo com autorização judicial. Agora, talvez a principal dificuldade que a gente tem, e por isso que a minha curiosidade, é em relação ao WhatsApp. Porque há uma popularidade de ser terra de ninguém, né? Então você não vê quem é o dono, não vê que a geração de conteúdo fica sendo dono do próprio conteúdo. Então, por curiosidade de perspectiva jurídica, quais estão sendo os processos para que tenha mais controle, caso necessário? É uma excelente pergunta, né? A cada dia a gente tem técnicas que nós chamamos de antiforense, que dificultam a investigação. Durante um bom tempo o Twitter era inquebrável, né? Não tinha sede no Brasil. Até que nós conseguimos agora, via ter sede do Brasil, fazer a notificação. O WhatsApp também, era uma caixa de surpresas. Depois que foi adquirido pelo Face, facilitou, porque agora os casos envolvendo o WhatsApp, mas tudo bem, o WhatsApp não tem um nome no grupo, é usuário ponto a ponto, não tem o ID, eles têm o ID. Então, normalmente, é um procedimento judicial de obrigação de fazer, onde alguém demonstra o conteúdo e o juiz, entendendo, eles pedem um ofício ao Facebook, que é o mantenedor do WhatsApp, para que apresente os dados de conexão em relação aos membros do grupo, sob pena de multa diária. Normalmente, é em 48 horas, multa de 10 a 20 mil. Então, o WhatsApp vai lá, ele tem um ID, traz o ID, traz os fones que estão no grupo e os IPs de conexão em relação aos fones. De posse disso, com os IPs você consegue descobrir o provedor de acesso e aí no próprio processo, não precisa de uma outra ação, pede um ofício ao provedor e vem os dados das pessoas que estão no grupo. Então, pelo que eu estou entendendo que você está explicando, não é a eliminação do conteúdo em si, porque eu recebi um vídeo, eu salvo no meu aparelho, eu tenho. Isso, não. Mas é a punição com os usuários que estiverem envolvidos com o caso. Isso, não, a gente não existe essa história, né? O poder do não esquecimento da informática é grande, né? No jornal, no rádio, na TV, o tempo leva. Tem gente que chega lá no escritório, né? Você consegue limpar, né, da internet? Eu estava iludido, etc., vazou as fotos, dá para limpar? Eu falo, olha, seu neto vai te ver nua na internet. Você quer que eu fale mentira? Quer que eu fale que eu consigo limpar? Nós não vamos limpar, nós vamos agora buscar quem é responsável. O conteúdo já está feito, já está lançado, agora é ponto a ponto, é a estrutura da rede. É packet switching, é ponto a ponto, é replicável. Cada terminal tem um. A qualquer momento esse conteúdo pode voltar. Existe um caso, quando eu comecei, antes de eu começar, 1992, esse caso, Ribeirão. Hoje esse caso está na rede, até hoje. Para ter uma ideia de que essa questão de remover conteúdo ele é muito relativa. Né? Então hoje em dia nós partimos para identificar os responsáveis, a fonte, não partimos desse pressuposto de remoção de todo e qualquer conteúdo. Normalmente, pede-se uma liminar para remover o conteúdo e, ao final, a expedição dos dados. Mas nós sabemos que a qualquer momento isso pode voltar de outra forma. Mais uma pergunta do Twitter. O fato de precisar de uma ordem judicial não torna o processo mais lento?
Se fosse um polícia aqui, se fosse um MP, ele ia falar, claro! Né? Nós estamos... É um absurdo a gente não poder chegar num provedor e pegar os dados. Né? Eu quero pegar os dados, eu sou polícia. Por que eu não posso? Por que eu tenho que pedir para um juiz? Não é assim que funciona. Né? Note sem ter que dar um arbitrário, porque tira conteúdo legítimo. Quantos conteúdos legítimos que os senhores lembram, já viram, ouviram falar, que desapareceram sem que os senhores soubessem o que aconteceu, sem que vocês soubessem o que aconteceu. Né? Então, o que eu concordo, como o Marco Civil fez, casos de pornografia, ótimo, notifica. Não tem como o provedor não saber. Está lá, minha cara, meu RG, está lá minhas fotos nuas na rede. Né? Remove. Agora, casos de direito autoral, casos de difamação, todos esses casos têm que passar pelo crivo do juiz. Não tem jeito. Às vezes a pessoa fala alguma coisinha que nem é uma difamação, alguém se ofende e quer remover o conteúdo. E a gente está atentando contra essa essência da rede de preservar a expressão. O Marco Civil deixa isso bem claro. É princípio do uso da internet no Brasil, a manutenção da liberdade de expressão. Para que haja manutenção da liberdade de expressão, todos têm que pedir ordem para um juiz de direito. Não posso, eu não tenho obrigação, vocês não têm obrigação nenhuma de remover qualquer conteúdo por notificação daquele que se julga ofendido ou por notificação de polícia e Ministério Público. Somente com uma ordem judicial é que esse conteúdo pode ser removido. Perguntas? Por exemplo, o Facebook tem N páginas, perfil de animais. Eu tenho uma página para um animal. Aí, de repente, do nada, por ser perfil, que eu concordo que não é pessoa, o Facebook vai lá e simplesmente exclui todos os perfis que são feitos com nomes de animais, que também não está certo. Mas ele pode fazer, porque algumas ele está migrando, ele de perfil joga como página. Só que tem outras que simplesmente somem com todos os seus conteúdos, seus amigos, páginas que têm cerca de 120, mais de 1.000 amigos, assim, com mais de 120 mil comentários e visualizações que somem. Ele pode simplesmente fazer isso? Não, eles não podem, mas existe um termo de uso deles que prevê essa possibilidade. Essa pergunta dela é muito relevante porque fala de neutralidade de conteúdo. Tem 2 pontos aqui. Hein? Primeiro, neutralidade da rede. O Marco Civil tratou da neutralidade da rede. Só recapitulando, eu não vou sofrer restrição de velocidade, de qualidade do link, de acordo com o que eu acesso. Neutralidade de conteúdo. O Marco Civil passou longe. É justamente isso que a colega colocou. Eu não vou sofrer interferência em relação ao conteúdo que eu produzo, alterações involuntárias, e a minha busca de informação não pode retornar diferente da busca de informação de outra pessoa. Hoje nós somos absolutamente direcionados a receber a mensagem que os provedores querem nos passar. Né? Então, se você fizer uma busca com seu perfil, os resultados podem ser diferentes de alguém que faz uma busca com outro perfil. Nós não temos garantia nenhuma hoje de que determinadas informações não são exibidas de acordo com o meu IP. De acordo com a minha localização geográfica, esse conteúdo está sendo filtrado. Essa neutralidade, essa transparência desses algoritmos nós não temos hoje. Então, isso é um dos motivos que o Marco Civil vai ser regulamentado para fazer prever que toda cláusula de serviço que for nesse sentido, ela vai ser considerada nula, porque ela interfere na sua neutralidade de produzir e receber conteúdo também. Excelente pergunta. Colega? A gente tem uma facilidade hoje que é o print screen. Né? É uma coisa que ajudou bastante todo mundo. Só que, por outro lado, também, principalmente os artistas têm sofrido muito com isso. Eu quero saber, em relação judicial, isso. Por exemplo, meios de comunicação. Seguem lá uma artista, ela postou alguma coisa, qualquer foto dela, percebeu comentários negativos, excluiu em 1 minuto, mas deram um print. Aí foram lá, algum site ou canal de programa de fofoca, colocou o print dela lá. Se ela excluiu o conteúdo porque ela não queria e meios de comunicação reproduziram, isso pode? Isso é uma questão bem polêmica que a gente está observando atualmente, sobretudo em relação ao direito do esquecimento. Né? Hoje o que o Marco Civil lhe traz é que existe o princípio da exclusão. Todos aqueles que quiserem ver-se excluídos das redes, dos conteúdos, eles vão ter esse direito de interpelar o meio e exigir a remoção de qualquer conteúdo. Nós tivemos casos de pessoas que fizeram uso dessa ferramenta, receberam 1.200 páginas de conteúdo em Facebook, por exemplo.
Então você acha que você excluiu o seu perfil. Eu não gero timeline, por exemplo, né? É muito estranho. O que eu posto hoje eu apago amanhã. As pessoas acham que eu estou voltando atrás, mas eu não quero gerar essa timeline. Mas é algo meio que utópico, porque ele está registrando tudo isso. Então o Marco Civil vai por isso. Por outro lado, aquilo que você postou e virou público está na rede. Se você excluiu depois e alguém se valeu, alguma ferramenta utilizou esse conteúdo, eu vejo muito forçado você querer alguma ação, alguma reparação em relação a isso. Nós já tivemos uma série de casos na justiça, foram parar na justiça e o juiz não condenou. Um dos casos foi um político que renunciou à presidência do Senado via Twitter. Imagina, né? O cara, em vez de, né, nervoso, né? Enfim, tweetou nervoso, renunciou à presidência do Senado, excluiu, só que os feeds já tinham pego. Né? Enfim, todo mundo pegou, publicou, e ele vai querer o quê? Dano, violação, privacidade, nada. É uma informação pública, aquilo que eu lancei é público. Então, não é uma informação privada, estava no chat, não estava no reservado, estava público. Publicou no mural, as pessoas vão lá e coletam mesmo. Então não há como ser responsabilizado porque eu fiz uso ou porque eu fiz uma notícia em relação a esse tipo de conteúdo. A gente tem visto agora, né, a questão do Wikipedia lá, por exemplo. Né? O Wikipedia virou um mural, essa é a essência da web, né, o Don Tapscott fala isso, só que começaram a alterar o Wikipedia e fazerem alterações maliciosas lá, né? Ou seja, página de jornalistas, etc, etc. E aí? Quem excluiu esse conteúdo? A vantagem do Wiki é que a própria comunidade pode ir lá e marcar para esse conteúdo voltar e ser investigado. Tem lá os registros de quem efetivamente está promovendo essa alteração. Mas algo que você posta, né, e público, remove, e você querer buscar alguma reparação por isso, não. Cabe aqui o bom senso mesmo, no sentido de tomar cuidado antes de postar. Com o Marco Civil, as informações que são passadas via e-mail servem como prova em caso de acusação? As informações por e-mail servem como prova antes mesmo do marco. Né? O Código de Processo Civil, ele já diz que todos os meios legais e moralmente legítimos são aptos a aprovar um conteúdo. Prova eletrônica já é muito comum, já existe hoje. Nós tínhamos casos, por exemplo, o camarada tinha acesso ao web-mail dele. Então ele acessava, isso aí para balada, acessava o web-mail 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, domingo, feriado, à vontade, web-mail liberado. Ele foi dispensado, entrou com uma reclamação trabalhista, pleiteando 2.000 horas extras. E qual foi a prova que ele juntou? Os e-mails, os acessos. Olha aqui, eu estava trabalhando às 2 da manhã, né? Simplesmente acessando o web-mail dele. Esse conteúdo foi considerado e a empresa foi condenada em relação a isso. A partir de então, começou-se a revisar a política de segurança nas empresas para restringir o horário de acesso aos e-mails, ao web-mail, em horários não usuais, como de madrugada, por exemplo, para evitar esse tipo de dano. Então, um e-mail hoje é prova, um site hoje é prova, um tweet, uma postagem. O que nós recomendamos? A internet ela é volátil. A qualquer momento o camarada vai lá e apaga. Né? E aí? Como que eu registro esse conteúdo? Hoje existem algumas ferramentas, né, de congelamento, de freeze, de cache. Tudo isso pode ser provado, mas a melhor ferramenta é a ata notarial. Ou seja, na hora que o conteúdo foi postado, um tabelião vai lá e registra que viu esse conteúdo nessa data e nessa hora. E ele declara, e esse tabelião, cartório de notas mesmo, ele tem fé pública. A partir daí, pode apagar, pode excluir. Nós tivemos um caso muito interessante aqui, que os moderadores eles foram bem incisivos, bem seguros, não vou remover, a liberdade, etc, blá, blá, blá. Quando saiu a decisão judicial, o que eles fizeram? Saíram da moderação. Né? Não são mais moderadores. Mas isso já está registrado. Então são conteúdos muito comuns. A ata notarial está lá mostrando, o tabelião está mostrando que nesse dia e nessa hora, eles eram os administradores do grupo. E isso é prova e válido em juízo. Pois não? Olá, meu nome é Mariana, sou jornalista, você... José Milagres, né? Isso. Você citou que faz ciência da informação na Unesp? Isso. Eu sou doutoranda lá também. Legal, estou mestrando. Eu com Information Literacy. Oh, legal, bacana. Então, você falou, né? Eu acho que o Marco Civil traz uma grande contribuição no sentido de defender a liberdade de expressão, né? Colocar a questão de que não deve haver nenhum empecilho para a geração de conteúdo, né? Liberdade de expressão na rede. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o Marco Civil ele fica ainda um buraco, né? Eu acho que as pessoas esperavam mais em relação a especificar como são punidos certos crimes virtuais, né? Eu acho que assim há um certo excesso de liberdade hoje na internet. A gente tem muita difamação, pessoas passando por outras pessoas, falsidade ideológica, muito conteúdo falso.
E isso influencia na tomada de decisões, né, das pessoas que estão acessando esses conteúdos, né? Então, pessoa que cria um site falso sobre conteúdo de saúde, por exemplo, que prejudica outras pessoas. E assim, eu acho que o Marco Civil não dá embasamento para punição, né, dessas condutas, né? Ainda eu acho que as pessoas que são prejudicadas, né, como que ainda o embasamento, né, o apoio que elas vão ter vai ser no antigo Código Civil, no Código Penal. Queria saber o que você Muito boa. Nossa, vou responder até... vou até pautar aqui a resposta. O que ela colocou é bem pertinente. Hoje a gente tem vários assassinos de reputações na rede. Tenho muitos casos de falsas reclamações naquele site conhecido de reclamação do consumidor, e que a gente chega até a pessoa e é um concorrente, né, uma pessoa sem noção nenhuma, que foi lá e plantou uma informação errônea. Isso está rolando nas redes sociais também. Pessoas inconsequentes que abusam da liberdade de expressão. Eles confundem liberdade com libertinagem. E o impacto aqui é tremendo, né? Em um dos casos que nós trabalhamos, a clientela dessa empresa caiu em 80%. De uma semana para outra, com base numa informação que nunca existiu. E você vai ter que gastar dinheiro para demonstrar que aquela informação era falsa, né? Infelizmente, o Marco Civil não veio para tratar de crimes. O nome dele já diz, Marco Civil. Mas ele traz responsabilização civil. O Código Civil já garante também indenização por dano moral e material, aqueles que são difamados ou ofendidos na rede. A lei Carolina Dickmann também é uma lei minúscula, tem 2 artigos só. Invadir computador, invadir dispositivo informático, não só computador, pendrive, um celular, você pegar e acessar o celular de alguém sem autorização e indisponibilizar o serviço. Mas realmente, como ela colocou, tem muito que caminhar nesse sentido, né? Nós temos aí a difícil tarefa de manter a internet um ambiente livre, tem que ser mesmo, privilegiar a liberdade de expressão, de produção de conteúdo. Por outro lado, aqueles que sofrem com esse tipo de delito, e isso é constante, eles têm que ter instrumentos para poder fazer frente. O Marco Civil, longe está de chegar perto disso. Quem acompanhou a discussão do Marco Civil sabe o que estou falando. Foram 7 votações adiadas, né? Os mais diversos interesses, pessoal do direito autoral, pessoal do copyleft, pessoal do Creative Commons, as indústrias das teles, os representantes dos provedores, aquilo virou um emaranhado político. Deixou de ser técnico, virou político. Para que ele fosse aprovado do jeito que está, nós tivemos que tirar o que era conflituoso e deixar só o que era consenso. Está aí. Infelizmente, essa é a lei que nós temos, ela precisa muito evoluir, ela vai ser regulamentada, já começaram os debates, mas por enquanto a lei é essa. Só um detalhe, né? A lei não é do político A, a lei não é da Dilma, a lei não é do Aécio, a lei não é da Marina, a lei não é de ninguém. A lei é da sociedade. A sociedade fez a lei, né? E em relação aos blogs, muita pergunta. O Marco Civil não trata dos blogs, não trata dos blogs. O Marco Civil fala, a empresa que desenvolve atividade de internet de serviços regularmente constituída deve guardar os registros por 6 meses. Tá? Beleza. Aí o camarada vai ali, na pessoa física, num site que alguém colocou, de uma universidade, do governo, difama alguém. E você vai lá pedir os dados. Ela fala, olha, sinto muito. Sinto muito. Eu não sou uma empresa regularmente constituída com essa finalidade. Eu não tenho obrigação de guardar os dados. Pensando nisso, vou deixar aí para vocês, já tem um projeto de lei do Senado 180, vocês vão arrepiar agora. Vocês vão arrepiar. Projeto de lei 180 do Senado, de autoria agora, entrou em maio, de autoria do senador Aloysio Nunes, ele altera o Marco Civil e coloca os blogs lá dentro. Né? Então, esse projeto vai começar a discutir, vocês podem lá opinar, ser contra, isso vai prejudicar. A partir desse projeto, se alterar o Marco Civil, não só, né, os provedores de conteúdo, mas os blogs também, eles vão ter lá uma disposição em relação a eles. A princípio, o titular do blog não é responsável pelo conteúdo de terceiros. Tá? Então, se alguém foi lá e, no comentário, você não vai ser obrigado a responsabilizar ou pagar porque alguém está lá comentando. Mas existem algumas regras lá em relação a quem mantém blog. Está no projeto de lei 180 de 2014. Tem uma última pergunta aqui. O Marco Civil é soberano aos termos de uso das redes sociais? Você cite algum exemplo? Sim. O primeiro ponto que nós temos que ter em mente aqui é que contrato faz lei entre as partes. Ótimo. Então, se eu estabeleci um contrato aqui com o Marcelo, o contrato está valendo. Se esse contrato foi absolutamente leonino, mas o Marcelo aceitou, o contrato está valendo.
até que ele questione. Quem aqui lê termo de uso de rede social? Só eu, né? Só o idiota aqui. Imaginei mesmo. Eu tenho uma mania de ler termos de rede social. Inclusive já li os termos do Secret 300 vezes, né? O problema é esse, eles colocam uma série de cláusulas, olha, a nossa garantia está limitada, se acontecer um terremoto na sua casa, a nossa garantia está limitada a $5 americanos, né? Nós não temos que cumprir lei, você vai pegar o serviço do jeito que está, e caso você tenha algum problema, nós estamos em São Francisco, na Califórnia. E você que se entenda conosco, né? Vem para cá. Quando você entrava com as ações aqui, você falava, olha, sinto muito, eu não cumpro a legislação brasileira. Ah, que legal, né? Para ganhar dinheiro, para monetizar, você está no Brasil. Mas para cumprir com uma ordem judicial, você não está no Brasil, né? Você não tem escritório no Brasil. O Marco Civil pensou nisso. Nisso o Marco Civil pensou. Ele falou, a partir de agora, todos vocês aí. Aliás, né? A Dilma, o que a Dilma queria fazer? Você, Facebook, vai ter que pôr um servidor no Brasil, né? Quem viu isso aí, né? Todos os provedores vão ter que ter servidores nacionais daqui para frente. Os caras, quê? Servidor no Brasil? Nunca. Fizeram uma pressão, ela viu a bobagem que estava fazendo e removeu. E era muito fácil. Eu vi até no Olhar Digital, né, uma notícia, né? Provedores ameaçam encerrar as atividades no Brasil. Eu acho que bastou isso, né? Nossa, que bobagem que eu fiz, né? Ela tirou isso do Marco Civil, mas as políticas de privacidade, os termos de uso, a partir de agora, se eles contrariam o Marco Civil, eles são nulos. Vale o que está no Marco Civil. Então, se você pedir dados, se você quer deletar sua vida online, isso é um problema sério. Tenho casos lá de pessoas que lutam na justiça para excluir um perfil de um filho que foi acidentado e morreu de forma trágica. E o pessoal está lá comentando, era mural aberto. O pai não tinha senha. Já existe um projeto de lei para isso também. Remover todo esse seu passivo online, né? Tudo da sua vida online. O Marco Civil te dá base para isso. Você pode oficiar, os provedores têm um prazo para criar esse canal, vai ser online. Você vai colocar e vai garantir que eles vão remover completamente seus dados. Então sempre questione, né? Diante de um termo de uso, verificar se ele não está contrariando a Lei 12.965, que é o Marco Civil. Ok? Pessoal, foi uma honra. Eu agradeço muito a oportunidade de falar de lei num sábado, né? Dar uma quebrada no gelo. Espero ter agregado um pouquinho para vocês. Desculpa qualquer coisa. As dúvidas adicionais que vocês tiverem também eu estou à disposição. E depois vai ter um livro meu para sortear. Obrigado, foi uma honra. Obrigado.